Hoje, a gente vai mergulhar em um material de fonte assim bem provocadora. Um guia chamado O Manual do Jogador Invisível. O título já chama atenção, né? Mas é a premissa dele que realmente choca e desafia o que a gente costuma pensar. Olha só, logo de cara, na contracapa, o manual joga essa frase sem pedir licença. A ideia central é que ser bom por si só não é só ineficaz, mas pode ser até perigoso no mundo competitivo. E essa é a base de toda a filosofia que a gente vai explorar aqui. A primeira parte do argumento foca no que o autor chama de o dilema da pessoa boa. Basicamente, descreve aquele paradoxo que muita gente enfrenta: tentar seguir um código moral rígido num ambiente que, segundo o livro, é brutal. O manual descreve um tipo de pessoa que todo mundo conhece, né? Aquela pessoa que faz tudo certinho, segue todas as regras de bom comportamento, é honesta, se esforça no trabalho e está sempre ali para ajudar os amigos e a família. E a partir dessa descrição, o texto lança uma pergunta no ar, sabe? Uma pergunta que já prepara o terreno para uma resposta bem pessimista. Se alguém joga conforme o manual de regras da sociedade, o que deveria esperar em troca? E a resposta que o manual dá é um contraste gritante. A tal pessoa boa acaba sendo ignorada, subestimada, explorada. Enquanto isso, os lobos, que são descritos como menos competentes e éticos, levam o dinheiro, o respeito e os prêmios. Bom, diante desse cenário bem sombrio, o manual propõe uma solução radical. Não é sobre fazer pequenos ajustes, não. É sobre uma transformação completa. Sobre deixar de ser um figurante para virar o ator principal da própria história. E aqui está o pulo do gato do autor. O problema não estaria no caráter da pessoa, mas na estratégia de jogo dela. A proposta não é deixar de ter moral, mas sim adotar uma abordagem muito mais tática para viver o mundo. E para não deixar nenhuma dúvida sobre o tom do livro, essa citação da contracapa diz tudo. Isso aqui não é vendido como um livro de autoajuda. A linguagem é de guerra psicológica, frieza tática. A abordagem é para ser clínica, estratégica e, segundo o autor, baseada em ciência e história. O objetivo, dito com todas as letras no final do livro, é bem dramático. A persona do bom moço, que só trouxe prejuízo, deve ser, nas palavras do texto, velada, enterrada e substituída. E o que surge no lugar é descrito como uma versão mais forte e bem mais calculista. Para justificar uma mudança tão drástica, o manual usa uma metáfora central. O mundo é um palco, um teatro brutal. E nesse palco não tem espaço para ingenuidade. Ou se aprende a atuar, ou se é devorado pela trama dos outros. Simples assim. Certo, mas que ferramentas esse novo jogador teria? A próxima sessão entra nos detalhes do arsenal psicológico que o manual oferece para esse novo jogo. Um conceito-chave é a espresatura. É uma ideia que vem lá do Renascimento italiano e é basicamente a habilidade de fazer coisas muito complexas com uma aparente leveza, como se não fosse nada. Para o jogador invisível, isso é crucial. O sucesso tem que parecer natural e não fruto de um esforço desesperado. Daí o manual lista uma série de táticas, desde usar vieses cognitivos para conseguir um sim, até manipular a percepção de valor simplesmente ficando ausente. As técnicas vão de detectar mentiras a criar atração através da incerteza. Tudo dentro de uma lógica de influência estratégica. Ok, mas todas essas ferramentas são governadas por um princípio maior, uma regra que amarra o sistema inteiro. E essa regra é a arte da invisibilidade. E a regra é essa: o verdadeiro mestre nunca parece estar jogando. O auge da habilidade não é mostrar que se sabe jogar, mas fazer com que ninguém sequer perceba que existe um jogo acontecendo. A maestria está na sutileza total. E, por consequência, o maior inimigo de quem aprende essas coisas é a própria arrogância. A vontade de mostrar o poder novo, de exibir a técnica, é o que leva ao fracasso, segundo o autor. É a grande armadilha. Essa comparação aqui deixa a diferença bem clara. O amador é barulhento, ele quer validação, quer que todo mundo veja como ele é esperto. Já o mestre opera nas sombras, deixa os outros se exporem enquanto ele só observa, contido. Então a lógica é bem simples, né? A eficácia de qualquer uma dessas estratégias depende totalmente de elas serem invisíveis. No momento em que a outra pessoa percebe a manipulação, a mágica acaba e o jogo está perdido. A descrição do estado ideal do jogador é quase metafísica. A ideia não é ser uma peça no tabuleiro, mas ser a própria força que move as peças sem ser vista. Uma presença que é sentida, mas nunca identificada.
E essa ideia toda culmina nessa frase final: ser invisível até o momento em que se torna inevitável. A invisibilidade não é o objetivo final. É o caminho para se tornar uma força tão grande que o resultado que se quer acontece naturalmente, como consequência de tudo que o jogador orquestrou em silêncio. E voltando para a metáfora do teatro, o livro resume a condição anterior de quem o lê. Ser um bom moço era, na visão do autor, ser só um coadjuvante, um extra, numa história que estava sendo escrita e dirigida por outros jogadores mais espertos. E a análise termina com essa frase final do manual. É um convite e, ao mesmo tempo, um desafio. Depois de apresentar um mundo cínico e um monte de ferramentas amorais, a responsabilidade é transferida. O palco está montado, as regras foram reescritas, a questão que fica no ar é: que tipo de peça vai ser encenada agora?